Olá, queridos. Eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. A parte B nós lemos: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Quando Deus quer, nos dá atenção. Quando alguém quer chamar a atenção da outra, a psicologia humana diz que normalmente se usa de vários mecanismos, como perfume, roupa, o timbre da voz e etc. Até que esta pessoa consiga chamar a atenção do outro e desta forma atingir o seu intento. Mas entenda, quando se trata de um Deus todo-poderoso, estes recursos não têm a mínima valia. Não funciona com Deus desse jeito. Porque Deus, ele nos observa de uma forma muito diferente. No caso do rei Ezequias, o que chamou a atenção do Senhor foram dois detalhes que nós não podemos deixar passar em branco. O primeiro detalhe que fez com que Deus desse uma atenção especial ao rei no seu momento de morte foi a sua oração. Às vezes eu me pergunto, quando as coisas não vão bem, o que será que Deus tem ouvido de nós? Por quantas vezes nós perdemos um tempo tão precioso, murmurando porque alguma coisa não deu certo? Ezequias, ele poderia ter entrado por esse caminho, e digo o caminho da murmuração. Ele poderia simplesmente jogar na cara de Deus o quanto ele foi fiel, que ele foi diferente do seu pai, que ele levou o povo de Israel a adorar o Senhor, que ele restaurou os templos de Israel, que a economia estava muito bem, que estava tudo muito bem, que ele de maneira alguma contrariou as vontades do Senhor. Ele poderia ter jogado isso na cara de Deus, mas ele agiu diferente. Agora você vai perceber que este rei está no leito de morte. E nesta hora ele poderia se revoltar. Ele poderia ter dito: o que adiantou te servir por tantos anos? O que adiantou fazer diferente do que meu pai fez? Meu pai era um idólatra, mas eu não sou. Meu pai destruiu Jerusalém, mas eu reconstruí. Eu fiz o povo te reconhecer como Deus Todo-Poderoso. Você percebe que ele não faz isto, ao contrário. O tempo que aquele homem aproveitou diante dos seus minutos finais foi simplesmente fazer uma oração, clamar o Senhor. Foi falar: Deus, olha, tem de misericórdia de mim, pois eu fiz a tua vontade, eu fiz o que agradou aos teus olhos. E isto, irmãos, foi exatamente o primeiro detalhe que chamou a atenção de Deus. Ele ouviu a oração do seu servo. O segundo detalhe, ele também é muito importante e por muitas vezes nós não damos muita atenção para ele. A palavra diz que Deus viu as suas lágrimas. O fato de Deus ver lágrima não significa que quando alguém chora, quando alguém pranteia, Deus volte toda a atenção para esta pessoa. O assunto aqui, Deus ver lágrimas, significa que Deus percebeu o quanto este rei estava quebrantado. O que fez com que essas lágrimas rolassem dos olhos do rei Ezequias for o quebrantamento, um coração quebrantado, não um coração revoltado, porque existem pessoas que com ódio também choram. Há pessoas que choram por vários motivos, mas no caso deste rei, foi um coração quebrantado para Deus. E às vezes, queridos, nós deixamos que o sofrimento da vida nos endureça a tal ponto que o nosso coração fica inflexível, o nosso coração fica impermeável. E a gente acaba não absorvendo nada de bom.
porque o sofrimento nos endureceu. Mas no caso do rei Ezequias foi o contrário. Este rei se quebranta, ele não só ora, mas ele está quebrantado diante desse Deus maravilhoso. Sabe, amados, quando nós nos quebrantamos diante de um rei, de um Deus todo-poderoso, certamente a atenção desse Deus se volta para nós. Mas quando o nosso coração fica inflexível e impermeável, nos tornamos pessoas frias e céticas, incrédulas diante deste Deus. Fico muito preocupado quando algumas vezes eu ouço alguém dizer: cansei de ser bonzinho. Irmãos, você já imaginou se nós ouvíssemos isto de Deus? Cansei de ser bonzinho com você, Paulo. Cansei de ser bonzinho com você, Maria, João, Tiago, ou o seu nome, se Deus citasse o seu nome dizendo: eu cansei de ser bonzinho com você, certamente nenhum de nós estaremos aqui hoje. Então, queridos, mesmo que não mereçamos, Deus nos dá atenção. Em nome de Jesus, Senhor, nos abençoe neste dia. Amém.